Gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. E hoje nós iremos dar início ao capítulo 2. Então, o profeta Jonas, capítulo 2. Hoje nós vamos entrar nesse segundo capítulo e vamos ver a oração do profeta. Então, nós iremos falar hoje sobre oração. Profeta Jonas, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 4 apenas, que é essa primeira parte da oração do profeta. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Senhor bendito, nós estamos diante da tua santíssima e maravilhosa palavra, Senhor. Momento, Pai, tão solene, onde possamos compreender, aprender e viver a tua palavra, Senhor. Eu só consigo levar essa palavra aos ouvidos, mas é o teu Espírito, Pai, que leva aos corações. E eu peço a ti, Senhor, que nós possamos crescer hoje, que possamos sair daqui crendo mais em ti, confiando mais no Senhor e sendo cristãos mais piedosos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos entrar então nessa saga, no capítulo 2 dessa grande história do livro do profeta Jonas, profeta desobediente, que levou a sua vida literalmente por água abaixo, né? Para continuar fugindo do Senhor. Ele foi literalmente para o fundo do poço. Jonas é o profeta que prefere morrer ao se arrepender. Mas no capítulo 2, que é onde nós vamos entrar hoje aqui, nós vemos um outro Jonas. Agora aqui no capítulo 2 do profeta, existe uma mudança drástica na narrativa da história do profeta. E nós vamos ver o profeta orando. Olha que coisa maravilhosa. Demorou muito, né? Demorou muito e nós esperávamos que Jonas tivesse orado antes, mas Jonas aqui finalmente ora no capítulo 2. E nós vamos ter algumas lições importantíssimas para aprender aqui, e nós vamos falar muito sobre oração. Em todo o capítulo 2 do profeta Jonas, que é a oração dele, nós iremos falar um pouco sobre isso. Um tema tão maravilhoso para os nossos dias. Então acompanhe comigo no versículo 1, vai dizer: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Jonas agora ora. Jonas agora, nessa situação onde ele está, que é o final do capítulo 1, que Deus prepara um grande peixe para que tragasse o profeta, quando ele é lançado ao mar. Agora Jonas se vê engolido por Deus. E agora Deus o pega, Deus o coloca dentro do ventre daquele peixe, e agora Jonas vai orar. E aqui é interessante, meus irmãos, porque nós vamos ver que, às vezes em nossas vidas, a gente precisa estar na mesma situação que Jonas, para que nós oremos ao Senhor. Eu não duvido, meus queridos irmãos, que muitos dos problemas que recaem sobre nós, as adversidades que passamos, as dificuldades que nós temos, as ondas que se levantam contra nossas vidas, os peixes que vêm até nós, é Deus nos disciplinando para que nós fiquemos de joelhos. Às vezes é Deus nos derrubando, às vezes é Deus nos engolindo, nos tragando, para que daí sim a gente recorra a Ele e grite e ore ao Senhor. Eu me lembro que eu nunca fui tão crente em toda a minha vida, eu nunca orei tanto ao Senhor, eu nunca fui um crente tão ávido na minha vida de oração, quando descobrimos, né, que a minha esposa Ri estava com trombose, e a minha filha com 9 dias, né? A Ri estava para morrer, praticamente, a minha filha tinha 9 dias, e daí eu fui crente, meus irmãos. Pensa num cara que orou. Eu nunca tive em nenhum momento na minha vida um momento tão ávido de oração, quando eu estava ali no Vale da Sombra da Morte, quase literalmente. Ali eu orava ao Senhor, ali eu buscava ao Senhor, ali eu temia, ali eu clamava, eu gritava ao Senhor. Por quê? Às vezes Deus precisa nos colocar diante da barriga de um grande peixe para que você grite.
o profeta teve várias oportunidades para orar antes. Ele podia ter orado quando desceu de sua casa, ele não ora. Jonas podia ter orado quando estava em Jope, Jonas não ora. Jonas, quando vai pagar a passagem para literalmente ao contrário do chamado de Deus para a vida dele, ele não ora. Ele vai dormir, Deus manda a tempestade, e os marinheiros estão orando aos seus deuses, e Jonas não ora. O chefe dos marinheiros, no capítulo 1, vai até Jonas, que nós vimos, acorda Jonas e fala: Jonas, pelo amor de Deus, ore ao seu Deus, você não se importa que nós pereçamos? E nós não vemos a oração do profeta. Depois ele é questionado pelos marinheiros, que ele estava causando aquele mal, e ele não ora. Jonas é lançado no mar, e Jonas não ora. Mas no versículo 2, do ventre desse grande peixe, orou ao Senhor seu Deus. Você, meus irmãos, talvez possa me dizer assim: Géser, eu entendo que eu preciso ter uma vida de oração, mas a minha vida é muito corrida, eu tenho muito trabalho, eu tenho os meus afazeres, eu tenho meus filhos, eu tenho a casa, eu tenho trabalho, eu tenho faculdade. Meus irmãos, o que nós temos que entender é que Jonas orou, muito provavelmente, do pior lugar que alguém poderia orar ao Senhor. Eu tenho certeza que você não está na mesma situação que Jonas. Eu sei que você consegue talvez orar no intervalo do seu trabalho, entre a troca de uma aula ou outra, no momento em que você está fazendo um afazer na sua casa, ou indo de carro para o trabalho, ou seja, no ônibus indo ou voltando do seu trabalho. Sabe por quê? Porque nós podemos orar de qualquer lugar. O que nós aprendemos aqui com a vida de Jonas é que você pode orar de qualquer lugar, mesmo que seja dentro do ventre de um grande peixe. Não existe um lugar secreto para você orar. Não, eu só oro se eu tiver voltado para tal lugar, talvez a 12:50. Não faz isso, mas não faz sentido isso para o crente. Você pode orar de qualquer lugar e de qualquer maneira, no sentido de, não existe uma posição específica que você pode orar. Você não precisa parar tudo que você está fazendo, dobrar o seu joelho para que você ore. Você precisa colocar o seu coração ao Senhor. Quando Cristo morre e o véu se rasga, não é sobre agora que nós temos acesso ao Santo dos Santos. É o Deus que sai para fora. É o Deus que vem de encontro à humanidade, é um Deus muito mais pessoal, é um Deus muito mais relacional, e que pela dureza do nosso coração, por diversas vezes, Ele precisa nos apertar para que você grite, para que os filhos dele clamam por socorro. Jonas não precisava disso. Jonas podia ter se arrependido antes, assim como eu e você podemos nos arrepender antes. Você não precisa descer mais um degrau, que foi o que nós comentamos na semana passada. E na parte B, ainda no versículo 1, veja que ele vai dizer, ele ora, ele clama, ao Senhor, seu Deus. É aqui, meus irmãos, que Jonas, quando olha para a situação que ele está nas entranhas daquele grande peixe, ele trata Deus como seu. É algo maravilhoso, porque nós vemos até agora Jonas fugindo, em todas as situações que ele viveu, mas agora, neste momento, ele chama o Senhor de seu, um Senhor mais pessoal, justamente porque ele está à beira da morte. Para nós que somos crentes, essas tribulações que passamos, essas dificuldades que vivemos, é para nos aperfeiçoar, é para esse Deus ser mais nosso, é para esse Deus ser mais próximo de nós. As dificuldades que passamos são como aquelas vacinas que parece que vão nos matar, que você toma a vacina, você fica 3 dias de cama, mas ela está te imunizando, ela está te amadurecendo. As dificuldades das nossas vidas, meus irmãos, as provações, o sofrimento, nos dá amadurecimento de fé. Crentes que não passam por sofrimentos, por dificuldades, por tristezas, não são crentes maduros, porque eles não conseguiram confiar o seu coração e a sua vida ao Senhor no momento de dificuldade. O amadurecimento passa de quando nós estamos em determinadas situações que são terríveis, nós olharmos para o Senhor e gritarmos a Ele por socorro, independente das circunstâncias, e colocarmos o nosso coração e a nossa vida nele. Jonas não foi lançado no mar, Jonas foi lançado nos braços do Senhor. Aquele peixe não era o fim do profeta, mas era, na verdade, a sua salvação. Ainda que uma experiência terrível que ele estava passando ali, Deus estava preservando aquele profeta. E isso está em perfeita harmonia, meus irmãos, com o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 ao 18, que Paulo vai dizer: por isso, meus irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As nossas leves e momentâneas tribulações que Paulo está dizendo aqui, que para ele com certeza era muito pior do que aquilo que nós passamos, né? Paulo era chicoteado, Paulo foi preso, apedrejado, e essa leve e momentânea tribulação que ele está passando, na verdade, produz em Paulo e em nós um peso eterno de glória. A dificuldade, o sofrimento, a dor, nos produz um peso eterno de glória, porque nós não olhamos as coisas que se veem, mas das que não se veem. Porque as que se veem aqui são temporais. E é uma chamada aos crentes, a nós, a não olharmos para a situação que estamos vivendo, mas olharmos ao Senhor e clamarmos a Ele por socorro. São, meus irmãos, no caso, Deus nos disciplinando quando Ele nos aperta. Deus estava claramente aqui, agora no capítulo 2, que é o que nós estamos vendo, Deus agora está disciplinando claramente Jonas. Jonas acha que vai morrer quando ele vai pular do navio, quando ele manda os marinheiros o jogarem, ele acha que ele vai morrer, mas Deus o preserva, porque Deus tem os seus meios de disciplinar os seus filhos. Jonas achava que ia acabar com a vida dele, porque era impossível um homem sobreviver naquela situação, no mar revolto daquele jeito, quando ele foi lançado ao mar. Ele achou que ele ia acabar com a sua vida, mas Deus ainda queria trabalhar no coração daquele profeta. E o trabalho disso foi por meio da disciplina. Deus tem os seus meios de nos disciplinar. Imagine, meus irmãos, uma mãe com 2 filhos. E essa mãe com 2 filhos, ela vai chamar esses 2 filhos pela rebeldia que eles fizeram para disciplinar e corrigir esses 2 filhos. Né? Vou dar exemplo de casa, né? Desculpa aí, fica mais fácil. Eu era o filho mais choroso, né? Às vezes minha mãe pegava a gente que fazia muita coisa errada, rebeldia, eu e meu irmão, né? E daí, quando minha mãe ia me bater, eu me lembro de uma cena de que quando a gente ia ser corrigido, teve uma vez, minha mãe vai lembrar disso, ela está aqui. Eu peguei o próprio chinelo e falei assim: mãe, pode me bater? Eu sei que eu estou errado. Eu peguei o chinelo e dei, eu nunca esqueço disso, eu dei o chinelo para ela me corrigir. Choroso, eu sei, mãe, me perdoa, eu sei que eu estou errado. Mais choroso, mais consciente do erro. Aí tem o Jonatas. O meu irmão, minha mãe ia pegar ele corria. Meu irmão corria, eu lembro que tinha uma mesa, a gente tinha uma mesa redonda, e minha mãe falava: eu vou te pegar, e meu irmão começava a correr. E ela ia atrás dele, ficava que nem desenho animado, correndo atrás da mesa. Minha mãe: segura ele, e meu irmão corria. Eu era o quietinho que apanhava quieto, e meu irmão corria. O que acontecia, meus irmãos? Quando minha mãe pegava ele, a severidade era um pouco mais dura, porque ele era um pouco mais resistente, é mais topetudo, ele corria, ele fugia. E eu aqui, bonzinho: toma, mãe, pode me bater? Às vezes era muito menor. E acontece, meus irmãos, sabe por quê? Porque nós, também como filhos de Deus, somos diferentes. E como filhos de Deus, somos tratados pelo grau de variedade diferente de arrependimento que eu e você tem. Deus sabe como te disciplinar. Deus sabe o que Ele precisa fazer para que você grite. Para alguns, só uma tempestade, ele já o clama, ele já abandona tudo e fala: Senhor, me perdoa, era para mim estar indo lá, eu estou indo aqui. Mas para alguns, que são um pouco mais rebeldes, as tempestades precisam ficar talvez um pouco maiores, ao ponto de cair no mar e Deus ter que mandar um grande peixe, para que daí sim lá, nós nos aproximemos dEle. É muito claro, meus irmãos, porque em Salmo 51 vai dizer: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E daí em Tiago capítulo 4 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você olhar os evangelhos, você vai ver um Cristo muito mais bondoso, misericordioso, amoroso, aqueles que chegavam para Ele em oração, pedindo ajuda, socorro, cura, libertação. Você vai ver um Cristo muito mais misericordioso, bondoso e compassivo, mas você vai ver um caráter de Cristo muito mais resistente, duro, com os fariseus, homens de dura cerviz, homens que não se dobram, e você vai ver um Cristo muito mais severo. E o que fica para nós é: que filho queremos ser diante de Deus? Se você é um crente, meu irmão, regenerado pelo Senhor, Deus vai, pelos seus meios, te trazer de volta.
mas sonde a sua vida, sonde o seu coração, para que a tempestade não precise aumentar, para que você se arrependa. Você é um filho, você faz parte da família de Deus, Deus vai te resgatar. Mas volte depressa, se arrependa hoje. Nesse texto de Tiago, que nós vimos aqui, que ele vai dizer que resiste aos soberbos, ele vai dizer, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Purificai as suas mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Jonas precisou ser engolido por Deus, mas a sua atitude muda completamente. O Jonas que está fugindo no capítulo 1, fugindo do Senhor, agora no capítulo 2, é um Jonas que está correndo para Deus, é um Jonas que ora, é um Jonas que intercede, é um Jonas que quer honrar ao Senhor. Mas vamos lá, estamos falando de oração, que é o que o Jonas fez. Mas a pergunta legítima que você pode fazer para mim nessa manhã é, que eu já fiz, entendi, pastor, entendi que eu tenho que orar, eu entendi que eu tenho que ter uma vida de santidade, eu entendi que eu preciso abandonar a minha desobediência, a minha fuga do Senhor, não tem como fugir de Deus. Eu entendi, mas a pergunta que eu quero fazer é, como orar? Quais as palavras dirigir a Deus? O que é que eu faço? Como é que eu oro? Quais são as palavras que eu falo ao Senhor? Faz tanto tempo que eu não oro, faz tanto tempo que eu não tenho intimidade com o Senhor, que eu nem sei o que falar. Eu entendi que eu preciso, mas me diz como fazer isso. E aqui, meus irmãos, eu quero falar com vocês de um assunto que é sobre oração, que eu queria falar com vocês há um bom tempo, mas eu não tinha oportunidade ainda de entrar no assunto, porque o texto não me permitia. Mas agora Jonas está orando, e nós vamos ver nas palavras de Jonas, a forma como Jonas ora, e nós vamos aprender o que falar ao Senhor, por meio dessa oração. Os discípulos, em Lucas capítulo 11, diz ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. Não é feio o cristão não saber o que falar. Não é feio o cristão perguntar, eu não sei o que falar ao Senhor. Eu entendi que eu preciso, mas me ajuda. E hoje, meus irmãos, eu quero, por meio da palavra do Senhor, ajudá-los a como orar. Então, vamos ao versículo 2, que é as palavras que esse profeta disse, e nós vamos entender um pouco de como nós também podemos fazer. Jonas capítulo 2. No versículo 2 ele disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Eu não sei para vocês, mas esse versículo, ele é um tanto quanto comum. Sabe por que ele é comum, meus irmãos? Porque Jonas está citando Salmos 18, versículo 6. Salmo 18, 6 diz, na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor, Ele penetrou os ouvidos. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jonas, em toda a sua oração do capítulo 2, Jonas está usando o saltério para orar. Talvez na sua Bíblia, muito provavelmente, aí essa oração de Jonas no capítulo 2, ela está recuada, né, como se fosse uma estrutura literária dos salmos mesmo, porque o que Jonas faz é um salmo. Nas orações de Paulo, que nós já vimos nas cartas, quando Paulo ora, ele segue a mesma sequência do texto, né? Aqui, na sua Bíblia, provavelmente ele está recuado, porque Jonas está compondo uns salmos. E não apenas compondo salmos na sua estrutura literária, Jonas está orando o próprio Salmos. O que é os Salmos, meus irmãos? Os Salmos é um livro de oração. Deus nos deixou esse livro maravilhoso que é o Saltério, para que nós usássemos ele para falar com ele. Eu quero indicar para os irmãos um livro, que é esse livro aqui, ó, Orando com Salmos, de Bonhoeffer. Olha, ele é bem fininho, ele é bem pequenininho, é um dos clássicos cristãos, um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, procurem ele depois se vocês quiserem pegar, Orando com Salmos, de Bonhoeffer. Esse cara foi um que viveu, né, em oposição ao nazismo, e ele vai trabalhar de como os cristãos precisam orar o saltério. A Bíblia, meus irmãos, ela é repleta de citações dos salmos. Os pais da igreja, quando eles oravam, eles tinham em suas orações o próprio salmos como fundamento de suas orações. Eu vou ler um trecho do que ele diz nesse livro e prestem atenção. Ele vai dizer, Bonhoeffer, nós precisamos aprender a orar.
Uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Ela aprende a falar a língua paterna. Assim também nós aprendemos a falar com Deus porque Ele falou e fala conosco. Pela palavra do Pai do céu, os seus filhos aprendem a se comunicar com Ele. Ao repetir as próprias palavras de Deus, começamos a orar a Ele. Não oramos com a linguagem errada e confusa do nosso coração, mas pela palavra clara e pura que Deus falou por nós, por meio de Jesus. Nossas orações devem ser determinadas pela riqueza da palavra e jamais pela pobreza do nosso coração. Portanto, se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas as palavras que Deus dirigiu a nós, inclui também as palavras que Ele quer ouvir de nós. Deus nos diz como podemos falar com Ele e ter comunhão com Ele, e podemos fazê-lo orando em nome de Jesus por meio do saltério. Meus irmãos, isso é uma prática maravilhosa dos cristãos e que nós nos perdemos. Há 100 anos para cá, nós perdemos essa identidade que os cristãos tinham de usar os salmos como própria palavra de Deus para orar a Deus. E nós gostamos da ideia da oração espontânea, que é o que ele diz aqui, e nós achamos que a nossa oração ela deve fluir do nosso coração. Então a gente acha que vai ter aquela vontade, vai vir aquelas palavras e você vai começar a falar, e a oração vai começar a fluir. Não é assim que funciona, meus irmãos. A gente acha que essa oração espontânea, quase mística, é o que Deus quer. E Deus deixou um livro registrado de orações para que nós usássemos ele, não apenas para ver o que ele falou a nós, mas para o que ele quer ouvir de nós. Porque essas são as palavras que ele entende. Essas são as palavras em que ele está comprometido em responder. O Saltério, meus irmãos, é o livro mais citado no Novo Testamento. Nós temos 80 vezes o Saltério sendo citado diretamente no Novo Testamento, e são mais de 300 inferências claras ao Saltério que os apóstolos fazem, que Cristo faz. Mais de 300 vezes você vê eles trazendo uma sentença, e aquela sentença está totalmente ligada ao que o salmista disse. Em Mateus capítulo 21, os escribas estão vendo Jesus curar e fazer os milagres ali, e aqueles homens, anotem aí Mateus 21, 16, podem olhar na Bíblia de vocês depois, eles veem algumas crianças ali, e sabe o que as crianças estão fazendo? Elas estão cantando, e elas estão cantando, Hosana, Hosana, ao filho de Davi, essas crianças estão cantando, e esses escribas viram para Jesus e dizem assim, você não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Aí Jesus se vira a esses escribas e diz, vocês não leram? Que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirastes o verdadeiro louvor? Jesus está citando Salmos 8. O próprio Cristo usava os salmos. Nas orações de Jesus, Jesus usava os salmos. E nós achamos que as orações que precisamos fazer a Deus são as orações espontâneas que partem do nosso coração corrompido, meus irmãos. Nós precisamos de repertório bíblico, nós precisamos do saltério. Jesus, quando ele está preso, quando ele está pregado na cruz, aquela oração maravilhosa do Cristo que nós vemos em Marcos, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não está orando de si, Jesus está citando Salmos 22. Salmos 22 diz, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação e as palavras do meu bramido? Meus irmãos, não esperem brotar essa vontade no coração de vocês para que vocês orem. Se nós olharmos para o saltério, você tem salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmos que falam da sabedoria, salmos imprecatórios, salmos de petição, de confissão de pecado. Você vê alegria, você vê tristeza, você vê confusão, você vê confissão, você vê medo, você vê confiança, você vê perseverança, tudo nos salmos. Veja como isso é importante que nós fazemos aqui, né? A leitura congregacional, é nós em uma só voz, orando a Deus, as palavras que Deus quer ouvir. Não espere vir essa vontade mística do seu coração, porque a boca vai falar do que o coração está cheio, e nós precisamos ser cheios da palavra, sermos cheios da palavra. Jonas é alguém vacilante, Jonas é alguém que foge de Deus, mas Jonas é alguém que tem a palavra dentro de si.
toda a oração do profeta do capítulo 2, ele cita Salmos. Nós estamos vendo no versículo 2 ainda que ele citou Salmos 18. Versículo 3 ele cita Salmos. Versículo 4 ele cita Salmos. A oração de Jonas não é uma oração própria. Jonas, ele remonta a sua oração com base no saltério, meus irmãos. Isso é um tesouro maravilhoso que nós temos diante de nós e que por diversas vezes nos passa desapercebidos. Nós precisamos orar a Bíblia. Então, qual é o meu conselho para você, meus irmãos? Abra sua Bíblia, ou seu próprio celular. Você vai trabalhar, você está num circular que seja, não fique passando no Facebook, Instagram. Abra os Salmos e leia os Salmos. Leia os Salmos em um espírito de oração e você estará orando ao Senhor. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Quanto mais, Bonhoeffer vai trabalhar isso no seu livro, né? De como os Salmos alimentam a nossa alma e a nossa vida. Quanto mais você lê os Salmos, mais repertório bíblico você tem. E as suas orações passam a ser cada vez mais bíblicas. E quando você vê, você está orando muito mais sobre Deus e para Deus do que de você e por você. Porque você está repleto e cheio dos Salmos. Você está completo, repleto da palavra do Senhor. Então, hoje ainda, né, tem alguns aplicativos que você pode pôr o fone e você escuta o saltério. Escute, reflita e ore ao Senhor. E faça disso uma vida diária em sua vida. E você vai ver como a palavra do Senhor irá inundar o seu coração. E você será transbordado da palavra de Deus. Quando você ora para dormir, você sabe que tem uns salmos que vai dizer, porque eu deito e logo me pego no sono, porque o Senhor me guarda. Você está triste, você está aflito. O salmista já disse, porque está abatida a minha alma. Por que está abatida a minha alma? O salmista vai dizer, as lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, Senhor. Se debruce nos salmos e ore com o salmista ao Senhor, e Deus o ouvirá. Porque Deus, a grande verdade é que Ele não está muito preocupado com as nossas orações que brotam da nossa mente, mas Ele está comprometido e preocupado com a sua palavra. E se Deus deixou um livro de oração, é para que nós usássemos ele. Jonas, este homem fujão, é alguém saturado do saltério. É quando Deus espreme Jonas no ventre daquele peixe. Quando Deus o aperta, o que sai de Jonas é a Escritura. Quando Deus o aperta, quando Deus o espreme, o que sai de Jonas é a própria palavra de Deus. Aqui está um homem dentro de um peixe que tem um livro dentro dele. Spurgeon, ele diz algo maravilhoso sobre John Bunyan. John Bunyan é aquele jovem pregador muito famoso que escreveu o livro Pelegrino. E Spurgeon diz uma frase muito interessante sobre Bunyan. Ele vai dizer assim: fure-o, e em qualquer lugar você descobrirá que o sangue de Bunyan é bíblico. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não pode falar sem citar um texto, pois a sua alma está cheia da palavra de Deus. Bunyan talvez se espelhou em Jonas, ou simplesmente seguiu aquilo que as próprias Escrituras nos ensinam para debruçarmos na Bíblia. Jonas é um homem que dentro de si tem a palavra, e nesse momento de pecado, de fuga, quando Deus o aperta, o Senhor o lembra da própria palavra. Como eu disse, ele não tem um rolo, ele não escolhe os salmos que ele vai montar, ele tem os salmos gravados em sua mente. Jonas não tem um rolo lá, deixa eu escolher aqui é Salmo 18, no próximo eu vou citar Salmo 5, porque é mais ou menos o que eu tenho sentindo. Não, ele ora e o que sai dele é a própria palavra. Sabe o que nós aprendemos com isso, meus irmãos? De que eu e você precisamos de Bíblia, precisamos de vida de oração, precisamos de teologia antes do dia mau. Eu e você precisamos estar alicerçados na palavra antes que o grande peixe venha. Você não vai aprender sobre soberania de Deus e querer um livro sobre a soberania de Deus quando de repente você perde um filho. Você tem que saber disso antes para que quando aconteça, se acontecer, você continuar firmado, sustentado e guardado na palavra. Nós precisamos de Bíblia, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Jonas tinha os salmos, e os salmos foram o instrumento que Deus usou para que Jonas clamasse, para que Jonas voltasse. O que trouxe Jonas de volta, porque Deus não fala com Jonas aqui, o que trouxe Jonas de volta foi a própria palavra que estava dentro do coração daquele homem. Conhecer a Bíblia não vai te ajudar a fugir, porque Jonas continuou fugindo, né? Mas quando Deus vem nos disciplinar,
as Escrituras que habitam dentro de mim, dentro de você, irá nos ajudar a voltarmos ao Senhor. Não é o que Paulo diz em Colossenses? Habite ricamente em vós a palavra de Deus, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. É isso que deve haver em nós. Eu queria, meus irmãos, abrir esse parênteses para falar sobre oração, porque é realmente muito importante nós pensarmos e aprendermos sobre isso. Coloque em sua vida diária o saltério. Você tem diversos planos na internet de salmos. Você consegue separar por categoria, você consegue separar por tamanho, você consegue separar de qualquer forma. Mas não deixe de usar a própria palavra de Deus para falar com Deus. Então, vimos aqui, né, ele disse, é o Salmos 18 que ele está citando. Então, vamos lá, sobre o conteúdo em si da sua oração, que é o verso 2. Ele vai dizer, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. A grande verdade que nós temos aqui, dessa sentença, dessa oração que ele faz ao Senhor, é que Deus ouve as nossas orações. As orações, meus irmãos, não é simplesmente um exercício espiritual só para acalmar e cumprir a tabela, né? Dizer, eu orei hoje. Mas orar ao Senhor é falar com aquele que está assentado ao mais altos céus, que criou os céus, a terra e o mar, que fez tudo com o poder da sua palavra e que sustenta tudo com o poder da sua palavra, que as nações, por ele, como vai dizer Isaías, são como um pó fino que se levanta e as ilhas como um pingo que cai do balde. E nós orarmos é falarmos com esse Deus que é transcendente e ser ouvido, é ser respondido, é Ele ouvir as nossas orações. Os marinheiros invocam os seus deuses e não encontram respostas. Os ídolos não podem receber as orações. As orações não são respondidas por deuses feitos por mãos humanas. Mas Jonas ora ao seu Deus e Deus o responde. A oração de Jonas aqui claramente é uma oração agora de um coração genuíno que está voltando arrependido ao Senhor. E sabe por que nós vemos isso? Porque em toda a estrutura da oração de Jonas, você não vai ver Jonas pedindo para que Deus o tire de lá. Meus irmãos, se fosse eu, se fosse você, dentro daquele peixe, Jonas não, né? Eu teria dito, Senhor, me tira, me tira, me tira, me tira, Senhor, me arranca daqui, Senhor, me ajuda, Senhor, me tira. Você não vê Jonas pedindo para que Deus o liberte. E você não vê Deus dizendo para Jonas, ó, desculpa aí, eu prometo para você que nunca mais você vai precisar passar por esse tipo de situação. É que você foi meio cabeça dura, né, Jonas? Você foi me desobedecendo, você não vê isso. Porque Jonas está convencido de que aquele grande peixe é o juízo de Deus para a vida dele, e a oração de Jonas é uma oração de conforto para que Deus o console, mesmo em meio à morte. Porque é isso que acontece. Às vezes Deus nos tira da situação, mas às vezes não. Mas o que nós temos a garantia é que Deus nos guarda, mesmo quando a situação ainda continua. Esse é o grande ponto. Jonas não está pedindo para que Deus o liberte do ventre do grande peixe. Jonas está pedindo conforto e consolo do Senhor para ele. É isso que nós vamos ver em toda a oração de Jonas. Filipenses capítulo 4, foi um texto que eu já preguei aqui aos irmãos, que é exatamente o que Paulo vai dizer, que nós devemos fazer conhecidas a Deus todas as nossas orações por meio de oração, súplica, ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, irá guardar o nosso coração. A garantia, meus irmãos, não é que Deus vai mudar a situação, a garantia que nós temos biblicamente é que Deus vai guardar o meu e o seu coração. Às vezes a situação muda, e Deus é maravilhoso, e glória a Deus por isso, mas às vezes a situação não irá mudar, mas Deus irá preservar o nosso coração, irá preservar a nossa vida, irá preservar a nossa alma. Quando nós colocamos em Deus o nosso coração por meio da oração, da súplica, gritando a Deus para que Ele nos ouça. O grande problema é que nós passamos por dificuldades, estamos talvez no ventre do grande peixe, estamos andando no vale da sombra da morte, e você ainda continua impenitente, e você ainda continua sem orar ao Senhor. Na parte B do versículo 2, então, ele disse, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aí a parte B vai dizer, do ventre do abismo eu gritei, e tu me ouviste a voz. Por que nós sabemos disso? Que Jonas não está pedindo esse socorro, porque aqui, ó, a palavra abismo, ela é Sheol, né, que no hebraico
ela é utilizada para inferno, para morte, para sepultura. Essa é a palavra que Jonas está dizendo aqui. Jonas está dizendo, eu orei, eu clamei a ti do ventre da sepultura. Eu clamei a ti do ventre da morte, no ventre do inferno. Foi de lá que eu gritei a ti. Às vezes a gente pensa que quando Jonas entrou dentro do grande peixe, ele entra e tem um quarto mobiliado, uma TV, Wi-Fi, e Jonas senta e fala, bom, quando eu quiser eu vou orar ao Senhor. Você vê claramente na estrutura da oração de Jonas, que quando Jonas entra, que é o que ele está dizendo, eu estou no ventre do inferno, eu estou no ventre do abismo, da sepultura, da morte. Jonas achava que aquilo era o juízo final de Deus para ele. Jonas falou, bom, era para me acabar no fundo do mar, mas o castigo de Deus é um pouco pior, ele quer que eu seja devorado por um animal. Jonas não tem esperança de que ele vai sair, meus irmãos. A gente sabe porque a gente está olhando a história do lado de cá. Mas Jonas está sendo tragado por um grande animal e ele grita a Deus porque ele sabe que Deus ali está o disciplinando. Jonas não está feliz ali, muito provavelmente ele não percebeu ainda que o peixe é seu livramento e não a sua condenação. Mas um homem que prefere morrer ao se arrepender, ele acha ali, vivinho da Silva, que Deus ainda tem algo muito pior para ele pelo castigo que ele fez. É por isso que você não vê Jonas pedindo para Deus o libertar. Você vê Jonas com o coração contrito e fala, Deus, desse ventre do inferno, eu estou clamando a Ti. Porque é isso, Deus nem sempre vai nos livrar da doença, mas Deus vai nos preservar, nos manter a nossa fé. A angústia, meus irmãos, que talvez está dentro do seu peito, o desânimo de orar, a angústia, esse sentimento de que parece que você pode orar, mas Deus não vai te ouvir. Ore ao Senhor. Às vezes nós não falamos com Deus porque nós achamos que Ele não vai escutar. Eu sei porque eu já passei por isso e passo por isso ainda. Às vezes a gente ora e fala, será que Deus não está me ouvindo? Mas meus irmãos, nós servimos um Deus que, Jonas experimentou isso, não está preocupado com a minha e as suas circunstâncias. Deus não olha para a circunstância que eu estou vivendo. Deus está no seu alto sublime trono e Jonas está gritando do ventre de um grande peixe. Mas a segurança que nós temos é que Deus nos ouve. Deus nos ouve, ainda que a sua resposta não seja nos tirar do ventre, mas seja nos trazer paz, acalento e conforto, mas nós precisamos orar. É por isso que você vê os cristãos passando pelas mais diversas dificuldades da vida, desemprego, doença, né? Em alguns casos de perder filhos, perder pais, e você vê os crentes ainda firmes na fé. É a palavra se cumprindo, porque Deus está nos guardando, ainda que as circunstâncias não mudem, meus irmãos. Aí no versículo 3, Jonas segue, e agora nós temos a disciplina de Deus, que é a prova do seu amor. Versículo 3, ele vai dizer, pois tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Deixa eu ler para vocês Salmo 18, olha o que diz Salmo 18. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedades me puseram terror, cadeias me cercam e tramas de morte me surpreendem. Salmos 69, versículo 1 diz, salva-me, ó Deus, porque as tuas águas me sobem até mim, estou atolado em um profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e as correntes me submergem. Salmos 42 diz, um abismo chama outro abismo, todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por cima de mim. Jonas está citando Salmos, mais uma vez, no versículo 3. E veja que no conteúdo dos Salmos, ele vai dizer, pois me lançastes no profundo, no coração dos mares. Jonas não atribui a experiência que ele está vivendo ali aos marinheiros. Jonas não culpa aqueles homens, porque quem jogou Jonas na água? Foram os marinheiros. Mas quando ele vai orar ao Senhor, ele reconhece que ele está ali por sua culpa e foi Deus que o lançou lá. Essa disciplina que eu estou vivendo é o Senhor que me lançou nas profundezas dos mares, é as tuas correntes que me cercam, que me guardam, é as tuas ondas que passam por cima de mim, é o teu juízo, é a tua disciplina. Jonas sabe que é um grande culpado, mas nem sempre é fácil para nós, né, meus irmãos, acreditarmos que as dificuldades que nós passamos é por conta do nosso pecado. Deus também faz dar errado à nossa vida.
A gente está tão acostumado com essa teologia de só bênção, 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 e venha para o Evangelho que se você tem um, você vai ter dois. Se você tem uma casa, você vai ter duas. Se você é um funcionário, você vai abrir a sua empresa. A gente está acostumado com esse tipo de Evangelho, e nós vemos Deus fazendo dar errado a vida de Jonas. Jó, ele vai dizer, aceitamos o bem de Deus com prazer, e o mal nós não queremos o aceitar. No caso de Jó, não era pecado. No caso de Jonas, era pecado. Jonas estava fugindo e Deus estava o disciplinando. Deus estava corrigindo e açoitando aquele homem. A disciplina de Deus, meus irmãos, é uma prova de que Ele nos ama. Porque em Hebreus capítulo 12 vai dizer que o Senhor corrige e açoita os seus filhos. E se somos como aqueles sem correção, como alguns têm se tornado participantes, somos bastardos e não filhos. Aqueles que não são corrigidos pelo Senhor não são seus filhos. Nós olhamos para a correção do Senhor com alegria em meio à dificuldade, porque sabemos que Deus está nos moldando, transformando o nosso caráter, mudando a nossa vida e nos fazendo mais semelhantes ao caráter de Cristo. E daí no versículo 4, meus irmãos, que é o último versículo deste sermão, Jonas vai dizer, depois de ele perceber que a disciplina de Deus, Jonas ainda não tem a ideia de que ele vai ser liberto disso. Ele está pedindo para que Deus o ouça. E agora nós vamos ver o coração contrito desse homem, que ele vai dizer no versículo 4. Lançado estou de diante dos teus olhos. Eu estou excluído, Senhor, da tua presença. Eu fui banido da tua presença. Eu fui excluído. Eu sou alguém que fui lançado fora de diante dos teus olhos. Mas veja que é algo interessante aqui, meus irmãos. Isso foi exatamente o que Jonas quis o capítulo 1 inteiro. Jonas quis o capítulo 1 inteiro fugir do Senhor, fugir dos seus olhos, fugir de sua presença. Jonas quis o tempo todo fugir da presença do Senhor. E agora, quando parece que Jonas conseguiu êxito, quando parece que agora Jonas conseguiu que Deus não olhasse mais para ele, Jonas lamenta. Jonas chora, porque ele foge do Senhor, ele quer viver a sua vida, ele não quer viver o chamado que Deus mandou para ele, e quando ele percebe que ele consegue, no ventre do inferno, do abismo, ele fala, Senhor, estou lançado fora diante dos teus olhos. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nos esforçamos para conseguir as nossas coisas, sabemos o que Deus quer de nós, mas nós propositalmente levantamos e não, vamos fugir do Senhor. E você foge, e você faz tudo o que você quer da sua vida. E talvez você alcance os maiores patamares do que você sempre desejou. E quando você chega lá, você olha para trás e vê que aquilo só trouxe ruína, desgraça e dor. Porque nunca foi aquilo que o Senhor quis para você. E Jonas se vê justamente nessas circunstâncias, onde ele tenta o tempo todo fugir de Deus no capítulo 1, e quando ele consegue no capítulo 2, ele lamenta, ele chora, ele sente, porque Deus parece que não está olhando mais para ele. Mas sabe por que aconteceu isso com Jonas, meus irmãos? Porque Jonas viveu, pelo menos esse capítulo 1 que nós vimos, na zona da fronteira, né, do limite, entre o mundanismo e o cristianismo. Porque Jonas não nega Jesus. Jesus não, né? Desculpa aí, Jesus não. Jonas não nega Deus, né? Que ele não conhecia Jesus ainda. Jonas não nega o Evangelho, Jonas não nega Deus. Ele vai dizer, eu temo ao Senhor, Jeová, eu temo ao Senhor. Ele teme ao Senhor, mas o desafia. Ele diz que serve ao Senhor que criou os céus, a terra e o mar, e foge desse Deus por meio do mar. Jonas está vivendo naquele limite, ele não nega Jesus, eu não quero negar Jesus não, de novo, né? Eu não quero negar Deus, não quero negar Jeová, mas eu vou fazer o que eu quero, eu vou até aqui eu posso ir e ainda ser crente. Não sei se vocês já jogaram bolinha de gude, né? Acho que sim, né? Geralmente quando aqueles que não jogavam vão saber como que pelo menos eu fazia, né? A gente geralmente gostava de jogar em um campo de areia, e daí a gente marcava um risco no chão e jogava o buligão, né? Quem chegasse mais perto da linha, sem atravessar a linha, ganhava. Começava, né, o jogo. Se você atravessa a linha, você passa a linha, você perdeu, você já vai para o último.
quem chegasse mais perto da zona aqui, ó, a bolinha mais perto, e não atravessasse, esse era o que ganhava. E a gente brinca com os nossos pecados dessa forma. A gente acha que dá para ser crente e ficar ali, ó, bem pertinho da linha, no limite ali. Sabe, o limite é o que Jonas fez. Eu não nego o evangelho, eu não nego o Senhor, mas eu fujo. Eu não nego o Senhor dos mares, mas eu desafio por meio dos mares. E a gente está o tempo todo nessa zona. É assim que a gente vê nós, assim que a gente olha para a igreja brasileira, e nós fazemos isso. A gente não quer ser abandonado por Deus. A gente não quer viver num cabaré da vida. A gente só quer transar de vez em quando com a nossa namorada. É aqui, ó. Né? Não, lá, porque se eu for para lá eu nego a fé. Mas aqui, de vez em quando, eu curti aqui, está tudo bem. A gente não quer abandonar o casamento, mas a gente quer ter uma conversa talvez um pouco mais indevida com pessoas do trabalho, talvez um homem, uma mulher. Sabe aquela amizade que passa um pouco? Sabe aquele relacionamento que é amizade, mas parece que vai um pouco demais? E ela ou ele te elogiam, e daí em casa você não tem? Não, mas no meu casamento não, tá tranquilo lá. Eu sou crente. Mas é o limite aqui. É o limite aqui. Nós vivemos e gostamos de brincar e flertar com o pecado como Jonas fez. E parece aqui que Jonas cruza a linha. Pelo meu sentimento que ele tem eu fui longe demais. E agora eu estou longe dos teus olhos, da tua face e da tua presença. A gente não quer negar a fé. A gente não quer ser intitulado como pessoas que não são crentes. A gente quer vir para a igreja e só não ter compromisso, né? A gente só quer vir para a igreja e ninguém incomodar, não ter intimidade, não ter comunhão. A gente não quer negar a fé, mas a gente quer ver até onde a gente pode ir. E isso, meus irmãos, é um grande perigo. Cristãos que vivem na zona de fronteira como Jonas. Cristãos que vivem no limite da linha. Porque não foi isso para que Deus nos chamou para ser. Eu não estou dizendo de legalismo, os seus irmãos sabem o quanto eu odeio legalismo e tradições humanas, mas existe um limite aonde os crentes precisam estar. E os crentes precisam estar no centro da vontade de Deus. Não é na zona, é no centro da vontade de Deus, escondidos atrás da cruz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o meu coração e o seu coração precisam de muito pouco para se corromper. Jonas era um profeta do Deus vivo. Jonas era alguém que estava profetizando os alargamentos do território de Jerusalém, que nós vimos em 2 Reis. Jonas era um profeta. Jonas, quando ora, ele conhece Bíblia. Só que o coração do homem, ele precisa de pouco para se corromper. Talvez nós precisamos abandonar esse cristianismo de muito longe, cristianismo de fronteira. Até onde eu posso ir, aonde eu consigo ser chamado de cristão, eu escandalizo, mas que ninguém precise me corrigir, porque eu ainda aqui consigo dizer que sou cristão, mas eu estou com todo o meu corpo quase lá, olhando para o lado de lá, vivendo quase no mundo do lado de lá. Cuidado, meus irmãos, porque as Escrituras nos ensinam que tem coisas que são lícitas, não são pecados, mas não convém aos santos. De novo, não estou dizendo sobre legalismo, e não estou dizendo sobre nenhum pecado específico que venha em minha mente. Eu estou dando exemplos de que como nós podemos viver na fronteira, achando que somos crentes. E na verdade, quando nós estamos com esse tipo de pensamento, já é um espírito de alguém que cruzou a linha. Porque alguém que já está longe do centro da vontade de Deus, que já não se deleita em Cristo hoje, que já não renuncia hoje, e que acha que consegue conversar com o mundo de uma forma onde ela consegue instalar e estar aqui, talvez você já cruzou a linha há muito tempo. Porque olha a pergunta que Jonas faz agora no capítulo 4, no versículo 4, para nós encerrarmos. Quando ele percebe que ele está longe dos olhos do Senhor, a preocupação de Jonas é: porventura tornarei a ver o teu santo templo? Salmo 5, o salmista vai dizer: entrarei na tua casa, me prostrarei diante de ti no teu santo templo com o meu temor. Jonas tem essa ideia do santo templo porque o saltério já dizia sobre o santo templo. E ele sabia que o templo era o lugar da manifestação da presença de Deus. No templo era o lugar onde Deus se manifestava. No templo era o lugar onde os sacrifícios eram levados e aqueles homens eram perdoados. E Jonas faz uma pergunta: será que eu vou estar em tua presença mais uma vez?
Será que eu tornarei ver a tua presença? Será que eu vou adentrar mais uma vez ao teu santo templo? E isso, meus irmãos, é uma pergunta muito poderosa, porque Jonas está literalmente diante da morte, ele não sabe que ele vai ser liberto. Diante das ondas, da falta de fôlego, da pressão dos ouvidos, da escuridão, do ventre do inferno, Jonas pensa na presença de Deus. Jonas pensa na saudade. E será que um dia eu vou voltar a cultuar ao Senhor no seu santo templo? Ele sente falta do templo de Deus. A maior preocupação de Jonas não é morrer. A maior preocupação de Jonas é ser excluído da presença de Deus e não vê-lo mais. Veja, meus irmãos, que é claramente um arrependimento de verdade. Não é algo fingido, planejado, como algumas pessoas acham, né? Eu vou viver a minha vida, vou curtir, e quando eu ficar velho, eu me converto ao Evangelho. Isso é um tipo de oração que não dá para ser planejada. É um tipo de oração que não é fingida. É um coração realmente ali no vale da sombra da morte, literalmente entregue ao Senhor. E ele, a única coisa que ele quer é ver o Senhor. É ver o santo templo, que é o que ele tinha na época, a face do Senhor por meio do templo onde Deus se manifestava. É como diz Estênio Márcios em sua canção, é morrer ansioso para te ver. Um coração realmente que se importa com Cristo e com o Evangelho, já vive hoje, ansiando e desejando estar com o Senhor, aqui e agora. O verdadeiro arrependimento não é sobre pedir libertação imediata, sobre para que Deus nos tire dos percalços da vida, aqui e agora, nesse momento exato, mas é pedir para que Deus esteja conosco todos os dias. O verdadeiro arrependimento é se preocupar com a presença de Deus, é em estar com o Senhor diariamente. Piper vai dizer algo maravilhoso, né? Se te oferecessem o céu, com todos os benefícios do céu, você não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá luto. Tem tudo isso o céu, os benefícios do céu, mas Cristo não está lá. Você desejaria o céu? E a grande verdade, meus irmãos, é que grande parte da igreja brasileira ia desejar o céu, porque as pessoas querem ir para o céu pelos benefícios do céu e não pela presença do Cristo. O céu só é o céu porque Cristo está lá. Se Cristo não está no céu, o céu não importa para nós. E isso reflete na nossa vida diária, porque nós aqui agora já podemos desfrutar da presença de Cristo. Se Cristo não é o nosso tesouro hoje, Ele não será amanhã. Se o Cristo não é o seu tesouro agora, por que você acha que Ele vai ser o seu grande tesouro no céu? Talvez o céu vire uma idolatria aos crentes. Você precisa de hoje, e é o que Jonas tinha. Eu quero a tua presença. Será que eu vou ver de novo a tua glória manifestada no templo? E a pergunta que eu quero fazer para vocês, para nós encerrarmos, meus irmãos: como é que você quer estar no fim de sua vida? É muito fácil nós vivermos um amontoado de dias, como a palavra vai dizer, os Salmos vai dizer, que um dia chama outro dia, como amontoados de dias. E nós continuamos andando a nossa vida sem arrependimento, sem confissão, fugindo do Senhor, não nos alimentando da palavra, achando que as coisas vão passar simplesmente com o tempo. Uma vez eu tive um aconselhamento de um pastor que foi maravilhoso para mim. Eu tinha a ideia, quando eu tinha algum problema com alguém de relacionamento, enfim, eu achava que, sabe o que ia curar isso? O tempo. É só dar tempo. O tempo cura, o tempo não cura, meus irmãos. O que cura é o Evangelho. O que transforma a minha vida e a sua vida é estarmos diante do Senhor com o coração contrito, buscando e achando esse grande tesouro que nós já podemos desfrutar hoje. Não espere para amanhã, se arrependa hoje, ore hoje. Torne esse Deus mais pessoal seu hoje, como Jonas fez. Não espere estar no fundo do abismo para que você o clame. Como eu disse, meus irmãos, use o saltério. Pegue os salmos. Você vai ver que no começo eu faço, nossa, coisa esquisita, mas faça. Continue, persevere orando a palavra e você vai ver como isso vai alimentar a sua alma. E assim nós começamos a responder como falarmos com Deus. Se você não sabe o que dizer, ótimo, diz o que o Senhor disse. Use
a própria palavra para se comunicar com ele. E como Jonas disse, ele te ouvirá, porque ele está comprometido com a sua palavra. Ore ao Senhor. Todo esse capítulo 2, que nós iremos narrar, que nós iremos ver o que Jonas, essa oração maravilhosa de Jonas, que não é uma oração própria, nós vamos falar sobre oração. E que Deus nos ajude a sermos crentes que oram, que vigiam e que têm Cristo como nosso supremo e maior tesouro das nossas vidas. Amém? Vamos orar.